Eu sou o Carlos Silveira e no episódio de hoje a nossa convidada atua numa consultoria na abertura de bancos, uma empresa familiar que já está na sua terceira geração. Vem comigo! Estamos aqui em mais um Seducast e hoje, em especial, uma cliente amiga e um cliente muito especial aqui nosso, que é a Ictys, representado aqui pela Thaís. Thaís, bem-vinda ao Seducast. Bom dia. Bom dia, obrigado por aceitar esse convite aqui, muito legal. Eu que agradeço o convite. É um orgulho participar dessa iniciativa, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Que tenha muito sucesso. Legal, a ideia do Seducast é trazer empresários de diversos setores para conversar exatamente sobre esse desafio de empreender nesse país nosso, com todas as dificuldades que a gente passa por aqui, empreender, gerar valor, serviço, entregar para os seus clientes, empregar, gerar renda. Então a ideia aqui é justamente conversar sobre as particularidades aqui, e a gente já estava antes aqui batendo um papo com a Thaís, conversando muito sobre as particularidades da Ictys. Então a gente vai trocar algumas ideias aqui, falar um pouco sobre a empresa e várias questões aqui bem interessantes, então fica ligado. Se você não segue o canal, curte, clica no sininho aí que você vai ser notificado para os próximos episódios. Uma vez por semana a gente está trazendo aqui empresários do Brasil inteiro. Thaís, vamos lá. Primeira coisa, Ictys. Ictys. Da onde vem esse nome, o que significa e apresenta a Ictys pra gente. Bom, a Ictys foi criada pelo meu pai. Ele é muito ligado nessa história do cristianismo, parte bíblica, religião, né? A gente sempre foi muito educado por essa parte mais religiosa. Então, Ictys, ela tem... O seu significado é abundância, em primeiro lugar. E no cristianismo, ele era muito usado lá atrás, né, bem lá atrás, pelos aderentes ao cristianismo. Então, em suas casas, na porta das suas casas, tinha esse símbolo do peixe, que significa infinito, abundância, prosperidade. Então, ali, as pessoas que passavam e viam aquela placa, poxa, nessa casa tem aderentes do cristianismo. Valores cristãos. Valores cristãos. E, muito mais que isso... o símbolo aqui tá aparecendo agora, né? Que legal. Ictys, em grego, né? Traduzindo aí, é Jesus, Filho de Cristo, o Salvador. Então, não sabia, né? Muito legal. Esse é o grande significado da marca. Legal. É legal quando você tem realmente toda uma história por trás e é um nome diferente, né? Então, marca bem, né? E o que vocês fazem? Apresenta a Ictys aí pra gente. Bom, primeiramente, a Ictys é uma empresa familiar. Quem criou essa empresa foi meu pai, como eu disse anteriormente. Meu pai trabalhava no Banco Central, ele foi concursado. Depois de muitos anos, ele resolveu fazer fora aquilo que ele fazia no Banco Central. Por quê? Porque trabalhar no Banco Central é concursado para você crescer, né? Ele galgava mais coisas, almejava, né, o futuro. Você tem que ter lá, seguir a regrinha, né? Sai um entre o outro, segue o organograma, enfim. E aí ele montou a Ictys. O que a gente faz? A gente presta serviço ao mercado financeiro. A grande maioria dos nossos clientes são instituições financeiras. Hoje, a gente atende também não financeiro, mas eu vou chegar lá. Mas, basicamente, quando ele criou focado para o mercado financeiro. Por quê? Ele criou o departamento DEORF, né, que é o Departamento de Normas e Regras para Instituições Financeiras dentro do Banco Central. Né? E o que é isso? Você tem uma empresa, você quer transformar a sua empresa num banco. Precisa ter alguns passos, alguma burocracia, aprovação do Banco Central. Então, a gente faz toda essa parte legal de análise de empresa, análise de pessoal, capacidade profissional, técnica, né? E capacidade financeira para ver se você é apto, né, a constituir um banco dentro das regras do Banco Central. Montamos o pacote documental e mandamos para o Banco Central. Aprovado. Aí tem toda a outra parte, que é a segunda leva de aprovação, que é aprovação na junta comercial, criação do CNPJ, inscrição municipal,
né? Que eu falo que o CNPJ é o nosso RG, CPF, CPF. né? E o CCM é o nosso, ou é RG também, né? Então é necessário. Isso feito, entregamos o pacote para a empresa e aí ela começa a operar. Começa a vida dela. Então, basicamente, a gente faz todo o assessoramento ao mercado financeiro, né? Nessa parte inicial de abertura de empresa. Seja de abertura de empresas, seja de transformação. Se eu tenho uma distribuidora de valores, você quer transformar ela em banco, transferências de controle, sucessão, cisão, fusão. Tudo que tem dentro do mercado financeiro hoje, a gente faz o assessoramento. Parte legal. Toda a parte legal, burocrática, né? Aprovação Banco Central, CVM, Ambima, porque algumas empresas que são as distribuidoras, elas precisam ter o credenciamento na Ambima. Então, a gente também faz. E aí, não só a gente atende empresas Brasil, São Paulo, como Brasil. Legal. Então, eu tenho parceiros em todos os estados brasileiros, né, que atuam como se fossem uns funcionários da empresa, mas são parceiros, e que prezam pela qualidade como a gente preza, né, de atendimento ao cliente, e aí fazem essa parte de junta comercial e prefeitura e CNPJ quando é fora local. De São Paulo, quando é local. Então, eu tenho cliente hoje em Salvador, eu tenho cliente no Rio de Janeiro, eu tenho cliente em São Paulo, tenho cliente em Goiânia, enfim. A gente abriu bastante o leque de atendimento, sempre prezando uma coisa que a gente preza, é a qualidade do serviço, a presteza da informação, né? Hoje, a ICTS veio com o meu pai, por ele estar no Banco Central, ele é muito conhecido no mercado, né? E a gente preserva isso muito. O legado né? dele. O legado nome, dele, né? E então, hoje a ICS é bem conhecida dentro do Banco Central, que é uma coisa legal, porque às vezes facilita um pouco a comunicação, porque hoje, com pandemia, essas coisas todas, os processos viraram digitais, né? Não tem mais aquela coisa da entrega física. Mudou muito, né? Mudou, então assim, o bom, acompanhamento, a gente consegue dar liga para o coordenador da conta, quem que está tomando conta desse processo, bate um papo, né? E até porque quando o Banco Central acaba de analisar toda essa documentação, ela chama o cliente para fazer uma primeira entrevista. Bater tudo ali. Para ver se bate, né? Depois ela faz uma visita em loco, para ver se aquilo que colocou no plano de negócios efetivamente corresponde com a realidade e tal, para depois ela te dar a licença final, né? Então, essa comunicação que a gente tem do Banco Central, vinda do meu pai, né? Isso é muito bacana. Muito, né? É relacionamento, muito bacana, né? Acaba ajudando. E aí, o meu pai, questão de 4 anos, ele passou o bastão para mim e para o meu irmão, né? Nós assumimos a empresa, estamos mudando algumas coisas, óbvio, o core business continua sendo o Banco Central, né? Mas aí a gente abriu o leque para outras empresas não financeiras. Legal. Porque o know-how de vocês É nessa assessoria serve para todas, né? Ramos, todo mundo precisa de um CNPJ, todo mundo precisa de uma inscrição municipal, né? E aí abrimos outros leques. Por quê? Você cedo, você tem uma empresa de seguros, você tem o seu CNPJ, você tem... Tá, mas o que mais você precisa para poder funcionar? Você precisa de um alvará de funcionamento, com um evento KISS, um monte de né, coisa, da Boate KISS, né? O negócio dos bombeiros, a licença dos bombeiros se propagou muito. Se é um local que vai receber pessoas. Se é um local que vai receber pessoas, então que tipo de segurança que você tem? Muita normativa, né? Pra você abrir uma empresa, né? Exato. Não é simplesmente abrir e pronto, né? Então, hoje a gente também tem esse leque de alvará, todas as licenças, né? Então, no seu caso, alguma outra licença que você precisa, SUSEP. A SUSEP que tem que ter, exato. Faço a parte burocrática que você precisa. Pô, tô perdido, o que eu preciso? A gente ajuda. O caminho é esse. O caminho é esse, que documento você precisa. Pessoas empreenderem aqui, exatamente, né? Abrir tua empresa. Entendeu? Né? Para facilitar um pouco mais, porque principalmente os micros, né? Os pequenos empreendedores, né? Tem empresários. Muita vontade, mas tem pouca informação. Pouco know-how. Né? Assim, né? Quero fazer, quero ter meu negócio. E muitas vezes sai fazendo, e aí numa fiscalização acaba tendo um prejuízo danado. Então, o que a gente tenta fazer é prever que você consiga seguir com o seu negócio, né, com êxito, de forma segura,
né, transparente com a legislação, com os órgãos reguladores, sem ter dor de cabeça lá na frente. Né? E você estabeleceu o teu negócio, quando não, você faltou ter aqui essa... Exato. Aqui você não tinha anuência desse órgão, Isso. atrapalha todo o teu negócio. Exatamente, né? entendeu? Então abrimos mais esse leque. É ótimo isso, né? Porque aí você consegue abrir e atingir muito mais empresas aí, né? Brasileiros que querem montar um negócio e tal. E é bacana, porque aí os funcionários entram, né? Você dá mais desafios, você está trazendo mais clientes, mais negócios, e aí mais desafios. De universos diferentes do que vocês estavam acostumados. Né? Então, também, eu estou acostumada com banco. Pô, como é que eu faço para um consultório odontológico? Né? O cara que cuida do registro, ele tem que pensar, pô, ele é um odontológico, que licença a mais ele precisa, além de os documentos praxe, né? Então, a gente paga o curso, né? Incentivou os funcionários a aprenderem um pouco mais. Vai aprendendo para galgar. mercados, Exatamente. Legal. E de banco, você tinha comentado, teve um boom aí de bancos digitais ali, né? Recente no país, né? O sistema antigamente era muito difícil, hoje tá cheio de banco, né? Como é que isso impactou? Foi positivo para vocês, acredito, muito, né? Muito bom. E como é que você tá vendo esse momento, assim, de bancos digitais versus os grandes, que hoje basicamente nós estamos com 4 bancos no Brasil, né? E como é que tá esse momento? É a nova era, né? Eu acho que, assim, os grandes não vão acabar, né? Sim. Itaú, Bradesco, Santander tem e tal. Muita não vai acabar. Estofo para queimar e se adaptar e criar... E é um mercado que tem bastante leque de oportunidades e concorrência, né? Deveria ter muito mais banco, né? Você pensar nos Estados Unidos, né? Que a gente estava falando, tem sei lá quantos bancos. Sim. Às vezes na cidade tem um monte. Sim. Cada cidade, cada county, cada cidadezinha tem um banco, né, deles Sim. ali, né? E aqui a gente tem 4 bancos e agora esses digitais vindo, né? Que eu acho que é, assim, a sacada, porque evoluiu com a pandemia, né? Todo mundo foi para a era digital, né? Hoje é fantástico, você não faz nada mais no banco. Tem agência mais, nem agência nem precisa mais, né? E eles têm o mesmo patamar, as mesmas obrigações, óbvio, algumas legislações específicas para estar um pouco mais ligado aí no que fazer, porque aonde você tem a tecnologia, você também tem alguns resquícios, né, ou alguns riscos para fraude. Sim. Né? Então, é legal, porque apertou um pouco mais a legislação nesse aspecto, mas eu acho que é o caminho, sabe? Assim, a gente ter a parte toda digital e não difere da prestação de serviço. O que um banco digital deixa a desejar para um banco normal? Tá todo mundo no mesmo mercado que é o digital, né? Assim, né? Então, foi um desafio para a gente, porque era uma coisa nova. Então, a gente também teve que estudar bem para poder vender para o cliente, né? Até porque tem que ser aprovado pelo Banco Central. Sim. Né? Não é fácil abrir um banco digital, né? Não é fácil. Existem, assim, só para você ter uma ideia, o processo leva de 6 meses a 2 anos. Do início, assim, Thaís, quero abrir um banco, né? Quero constituir um banco. Então, de 6 meses a 2 anos. Eu já tive casos. Nunca saiu em 6 meses. Imagina. Não sai. E aí, você tem algumas fases lá dentro, né? Tem a parte documental, a parte de entrevistas, depois visita em loco, e aí a última fase é a licença. Então, esse período demora. Sim. Você tem questionamentos do Banco Central, tal. E aí tudo isso vocês vão acompanhando ali, ajudando. Assim, o nosso nome está dentro do processo, né? O nosso nome que está dentro do processo. Então, nesses bancos digitais, para nós também foi diferente, porque assim, o plano de negócios, você está acostumado... exatamente, entendeu? Você adapta tudo, né? E até você tem que estar up to date para dar para o teu cliente, aqui não tá legal, vamos fazer assim, vamos melhorar o plano de negócios, né? Legal. Vislumbrando essa era digital. De já exatamente. Projeto. Pouca gente sabe, mas o sistema bancário brasileiro é um dos melhores do mundo, né? Sim. Em termos de tudo que a gente já criou aqui, de agilidade, de processo, né? Eu comecei a carreira em banco, não sei se você sabia. Eu era do Banco Safra, comecei lá. E eu acho a melhor escola que tem. Banco, eu sempre comento aí que quem faz administração, direito, engenharia, começa em banco, que é uma escola fenomenal, assim. E o que o nosso sistema bancário desenvolve, os Estados Unidos olha e fala, como é que vocês fazem isso, né? É muito avançado, né? Sim. Mas precisava ter mais concorrência, né? Cara, eu acho que o Brasil
era para ser primeiro mundo. Tem tudo, em né? Tudo. É verdade. Em tudo. É uma pena. É uma pena. É uma grande pena mesmo. Porque é o que você falou. A gente tem uma economia maravilhosa. Mercado a gente interno tem fatores, gigante. indicadores gigantes, né? Que só para crescer. E, infelizmente, aí no meio do caminho encontramos alguns obstáculos. Ali, nossa política que não é muito boa. Né? E aí acaba trazendo o desconforto, a insegurança, tudo, né? Né? Mas assim, eu acho que daria para ser um primeiro da lista aí de primeiro mundo. Tudo, tem tudo. Essa é a maior pena do Brasil, né? Que a gente fala, pô, tem tudo, o que precisa, né? Eu acho que o que falta mesmo é uma cultura, uma educação melhor para ir aparando as arestas ali das coisas erradas que a gente vê aqui, que não é só Brasília, né? É reflexo de tudo, na verdade, com certeza, né? A gente vê no mercado tanta coisa errada, concorrência, fazendo coisa errada, sacanagem, que é um reflexo do que acontece lá, né? Então, infelizmente, né? Um exemplo claro, assim, acho que não tem nada a ver com o meu escritório, mas assim, essa tragédia que aconteceu na praia agora. Acabou a água. Tinha um cidadão vendendo a água a R$93. Eu vi isso aí. Gente, entendeu? Lamentável, então, assim, né? É o que você falou, a educação, né? A cultura de aproveitar, né? De se aproveitar do momento, né? E não de solidariedade. Era para estar dando água ou enfim, né? Exato. Agora tem outras histórias legais, né? De empresários aí que estavam doando, ajudando, né? Se movendo, né? Grandes empresas aí fazendo ajudas e muita gente ajudando. Nós estamos com uma campanha lá com os funcionários para ajudar o pessoal também. Isso é legal, tem que ter. Eu ajudei aquele Instituto Gerando Falcões, que estavam ajudando e tal. O brasileiro também ele é muito de ajudar, né? Isso sempre existiu mesmo, né? Mas tem os aproveitadores sempre ali, né? Infelizmente. Numa situação besta, né? Imagina na cúpula. Exato, aí vai, né? Essa é a cultura. Precisamos mudar a nossa cultura, assim, isso leva tempo, né? Talvez nossas futuras gerações vejam algo melhor ali, né? E aí é uma coisa, assim, importante deixar claro, né? Que o nosso escritório, ele faz a parte documental. O que você faz na operacionalização do seu negócio, aí já não é problema nosso. Mas, infelizmente, a gente é bem envolvido. Por exemplo, Lava Jato. Por exemplo, esses empresários do ouro, todos são meus clientes. Todos. É porque, na verdade, eu não só crio a empresa, eu faço uma manutenção, né? Então, isso que eu ia até perguntar. Depois que abriu, vocês fazem... Exato, eu faço um acompanhamento. Legal. Assim, a gente, só para ficar mais claro, a gente é um braço do jurídico da empresa, né? Então, assim, a gente está sempre alerta a todas as legislações, mudanças, né? Perspectivas, o que pode acontecer. Então, a gente faz um assessoramento para esse cliente. Legal. Entendeu? E aí, esse pessoal do ouro, Lava Jato, né? Quase todos os envolvidos eram nossos clientes. E aí vem muito questionamento para a gente, né? Imagino. O nosso nome está lá no meio do processo, né? Vai sempre aparecer em algum momento aparece, né? Então, deixa claro que a gente faz toda a parte burocrática. Sim, o negócio em si muitas vezes, a gente te aconselha. Então, a gente também faz um assessoramento. Não vai por aí. Não vai por aí que vai dar problema. E documenta tudo ali, né? Te avisei. Exato, né? Tem que ser, né? Eu sou formada em contabilidade, mas a minha carreira é de auditoria e compliance. O meu irmão também. Então, a gente tem sempre aquele... Preto no branco ali, passa tudo, né? Para não ter... Acaba ficando meio de primeira mão, assim, bem aparente, mas depois que as pessoas entendem que a gente, a parte do... Exato, entendeu? Agora, para abrir um banco, imagino que não seja fácil, assim, também em termos financeiros, né? Você precisa ter você precisa ter uma capacidade enorme, né? Não é qualquer um que abre, né? Tem muitas corretoras de criptomoedas, né? Que começaram a abrir também. Acho que tem clientes nossos aí que são comuns ali. Que começaram a abrir também os próprios bancos, né? Então, eu torço muito, porque acho que concorrência é bem-vinda e falta, né? No mercado de bancos, assim, no geral, eu sinto que a gente está na mão dos grandes ainda, apesar desses novos entrantes ainda, né? Sim. Seria bom ter. Me fala uma coisa, acho que um tema bem legal que a gente estava até conversando antes a respeito disso, de ser uma empresa familiar, né? Certo. Como é que é esse desafio, assim, de trabalhar com família? Teus pais trabalhavam na empresa, seus irmãos, tá todo mundo ali e nem todo mundo sabe lidar com isso, né? Eu mesmo falo, putz, acho que eu não conseguiria trabalhar com um parente e tal, até porque eu comecei trabalhando com parente quando eu tinha 13 anos.
Foi boa, a experiência lá foi positiva. Mas não é, no dia a dia ali não deve ser fácil, né? Como é que é isso? E conta um pouco pra gente dessa experiência de empresa familiar. É um desafio. É um desafio, mas assim, você cresce muito como pessoa, né? Porque trabalhar com pai e mãe, uma vez eu falei pra ele, pai, é complicado, né? Porque ele falou assim, aqui dentro, eu sou seu chefe. Não, é complicado, porque eu olho pra você, eu não consigo te tratar como chefe. Você é meu pai, cara, não tem como. Os Né? papéis ali se Os misturam, papéis se misturam né? É muito, né? complicado. Até os conflitos se misturam muito. Então, assim, você tem um conflito em casa, você acaba trazendo para dentro do escritório. E vice-versa, né? Você fazer essa separação é muito difícil, é um desafio muito grande. Exercício diário ali, né? Exercício diário. Mas você cresce como pessoa, né? Imagino. E se você consegue, vou te dizer que a perfeição não, né? Mas se você consegue driblar com essas coisas do dia a dia, né? Esses enroscos de família, né? Às vezes você está numa reunião, você e teu irmão decidindo coisas. Ele tem uma postura, eu tenho outra, acaba saindo um ruído a mais. Você saber tirar dali, fazer do limão uma limonada, a gente cresce muito como pessoa e aí como família. Mesmo, também, porque no fim, o que impera? O amor. O amor é o que impera. Seja com alguém da família ou um funcionário também, né? Sim. Tem que lidar com isso, né? Sim, entendeu? Então, a gente aprendeu, nós estamos juntos. A empresa tem 30 anos, meu irmão começou primeiro do que eu na empresa, ele veio primeiro. Na época que meu pai começou a fazer o planejamento da aposentadoria dele, meu irmão ainda não era casado, ele é o irmão mais novo, então era mais fácil, caso não desse certo, de depois ele ter que sair para o mercado. Né? Eu já estava casada, mulher, né? No país é complicado hoje que a gente tem um peso melhor, né? Maior, enfim. E aí ele veio primeiro, depois eu cheguei na ICTS. Então, nós estamos juntos já há 13 anos. Né? Juntos, na empresa, todo dia ali na empresa, lidando com negócios, decisões difíceis. E aí, alguns momentos, né, da nossa economia ruins, né? Tipo, a pandemia foi uma coisa muito difícil, né? E aí você tem que lidar com as angústias. Nós somos pessoas diferentes, né? Tratamos com cada os um problemas reage de um jeito, né? Mas é bacana porque meu pai passou isso pra gente. E a gente passa isso para os funcionários, sabe? A gente acredita que os nossos funcionários não são só mais um. Eles são pessoas que também têm vidas, que também têm problemas e que fazem parte da nossa casa, né? Aí que isso é uma casa, né? Então a gente trata eles também como membro da nossa família. Isso é legal, porque é tão verdade que eu até te falei isso antes, né? Eu falei assim, eu tenho essa sensação de que como vocês são uma empresa familiar, eu acompanho como vocês tratam os colaboradores, dá uma sensação de união de família mesmo com os colaboradores, né? Acho que acabou passando a empresa familiar sendo acolhedora com todo mundo lá, né? Do que eu vejo de fora, eu já visualizo isso, né? Então, de fato, é algo que acontece, né? É uma coisa que a gente trouxe, né? Tá enraizado na gente. E aí todo mundo que entra, assim, ó, tá a fim de entrar para uma família nova, vai comer pimenta. Brincadeira, né? Vem junto. Brincadeira do noivo que entra na família, vai comer pimenta, come pimenta, né? Ali Então, é bem isso, assim, sabe? A gente se preocupa. É engraçado que o funcionário, quando tem um problema, a gente sabe que ele tá com problema. E às vezes a gente se dói junto, como se a gente fosse ali... sangue do mesmo sangue, sabe? É bem bacana. Né? A gente convive o dia todo com eles, né? Mais até do que com a família. Com a própria família. No caso de vocês, a família tá lá também, né? Mas no geral é isso, você fica o dia todo ali, né? E são pessoas que estão junto no mesmo barco. Tem que estar essa sensação de time, ou melhor ainda, de família, é muito bom, né? Porque aí você leva a um outro patamar o resultado com todo mundo, né? E eu vi que vocês têm uma valorização bem legal, assim, né? Até falando da nossa parte aqui do plano médico, do seguro saúde que vocês têm, que é um seguro muito bom, que a gente faz a gestão para vocês, a gente percebe esse cuidado, essa atenção que vocês dão, né? E eu sei que vocês têm outras práticas legais também para contribuir aí, compartilha com a gente ali, com os colaboradores, que eu acho que isso é bem legal. Na verdade, assim, antes de falar do nosso convênio e tal, a nossa parceria vai aí...
acho que para 7 anos, por né? aí. E muito legal, acho que a gente conseguiu unir o útil ao agradável, né? Assim, de parte de benefícios, né? De entrega, de qualidade de serviço. Legal. E aí construímos uma relação legal, né? Acho que Eu é lembro que muito até bacana. quando eu fui lá, você tava espumando com outro corretor. Sim. Né? E aí, confesso aqui, ó, confissão ao vivo aqui. A primeira reunião que eu fiz com ela, eu saí de lá, eu tinha ido, acho que com alguém de uma seguradora. Eu fiquei meio receoso, falei, cara, essa mulher tá muito brava, assim, né? Ao mesmo tempo, eu sempre tenho isso comigo, assim, eu falo, aqueles clientes que parecem ser mais difíceis, são aqueles clientes que depois você conquista, você vira um outro patamar de amizade, né? E eu sinto isso com você também. Mas no começo eu lembro, esse corretor deve ter pisado muito na bola, assim, que é a coisa da confiança, né? De você prestar um bom serviço. Você pode errar, às vezes acontece, vocês também lá, mas como que corrige, como ajuda e vamos lá, vamos construir junto ali, né? Acho que isso é importante, né? Você me pegou numa fase meio ruim, né? A gente estava com muito problema mesmo. Na época, a gente estava com uma funcionária na UTI, com bastante problema. Essa funcionária veio a falecer até. E assim, ele não dava o respaldo que a gente precisava, né? Não estou pedindo para ficar babando o ovo, nem não é isso, mas assim, precisa acompanhar, me ajuda, né? A gente tem os caminhos com as seguradoras, exato, todos, enfim. Então, foi bem naquele êxito do problema, né? No ápice da coisa. E aí você chegou. Mas assim, a gente já parou as arestas do que a gente estava vivendo. Sim. E aí conseguimos construir aí, estamos super bem. Legal. Com o nosso coisa. Em termos de benefício, voltando a falar que o funcionário é uma pessoa, né, e essa pessoa faz parte da nossa família, a gente tem alguns incentivos, sim. A gente tem aqui a nossa parceria, né, que se estende não só para o funcionário, mas também para os dependentes, né? Eu acho que é importante. Coisa da família ali, né? É mais um benefício, é mais uma coisa boa, né, positiva, né, de incentivo. Né, de cuidado, né? Porque não faz sentido o funcionário ter um plano legal e aí o filho fica doente, não ter condições, correr, até porque a saúde no Brasil é bem precária, né? Então a gente tem também isso. E aí alguns incentivos do tipo, uma vez por ano a gente sorteia uma viagem, todos os funcionários ganham, né? Com direito a levar um acompanhante. Legal. A mulher, a mãe, né? A pessoa escolhe. E aí ele viaja na sexta e fica sábado, domingo, final de semana. Legal. A gente dá a sexta-feira, o day off dele. Legal. Né? E não é uma campanha, né? Já tem uma vez por ano, né? Isso aí cada... a gente sempre faz isso. A gente faz no final do ano, na nossa festinha de encerramento, né? Antes a gente sorteava os hotéis, né? Eu tinha um leque aí de 15 hotéis, entre praia e campo, e aí eu fazia um sorteio. Só que aí, assim, a gente percebeu que alguns hotéis querendo ou não, acaba dificultando quem não tem carro para chegar, apesar da gente pagar ônibus, mas é só um final de semana, então, por exemplo, você vai para Monte Verde. Pô, de ônibus 3, 4 horas de viagem. Você perdeu o dia ali, praticamente, viajando para ir, para voltar. Não ia aproveitar nada. E aí eu tive a ideia de falar, ó, é o seguinte, o teto é tanto, tá livre, você escolhe para onde você quer ir. Que aí se ele quiser um perrengue de 3 horas, ele escolheu. Exato, aí ele escolheu, entendeu? Não fui eu que... eu não impus o hotel que ele vai, né? Apesar de ser um incentivo, eu não impus. Eu acho que é bacana, porque eles acabam conhecendo cidades diferentes, culturas diferentes, né? Expande a cabeça ali e tal. E aí também tem um incentivo à cultura que a gente sorteia aí no mês do aniversário. Uma ida ao teatro, uma ida a um cinema, um show... Né? Algum evento ligado cultural legal para o funcionário participar. Legal. Acho que é legal essas ideias, né? E a gente tem aqui também algumas outras coisas que a gente coloca, mas você vai vendo, vai dividindo experiências e às vezes vai aproveitando ideia. Então aproveita aí, ó, dicas legais aí de como tratar o teu colaborador, né? Acho que é muito importante, assim, eu vejo também a empresa como uma escola, assim, né, um lugar de desenvolvimento, assim, né, eu até brinco às vezes com o pessoal, falando, por um acaso a gente vende seguro aqui,
mas a gente podia estar vendendo qualquer outra coisa. O que a gente está aqui, na verdade, é para nos desenvolvermos, né? Como pessoas, como seres humanos, atender bem, fazer o melhor, né? É um lugar para se desenvolver mesmo, né? Então, acho que... mas se parte da cultura vem de cima, isso acaba passando, né? Mas nem todo lugar pensa assim, nem toda empresa tem essa visão. Ah, não, vem aqui, faz teu trabalho, vai embora, tchau, né? E eu acho que também até onde você consegue segurar pessoas legais, né? Agora, quando você tem uma política boa, legal, de incentivo, de reconhecimento, um bom profissional, ele já olha com outros olhos, né? Porque não adianta você ter só planos e metas, né, para você crescer na empresa. Ah, o que eu preciso fazer para ter uma promoção? Não, você tem que olhar o outro lado também. O funcionário olha, querendo ou não, ele olha. Sim, Né? ele valoriza isso. Valoriza. Né? Sim, E a gente mudamos agora não sei se você sabe, mas é bem bacana. O VR, ele tem, era ticket, mudamos para VR. Pro VR. Ele tem várias coisas legais. Desconto em farmácia, VR, né? desconto em academia, tem algumas coisas de cinema que tem desconto, estacionamento. É um clube de muito desconto bacana. Ali, né? É muito bacana. Você sabe que o plano tem também, né? O plano tem, né? O nosso plano também legal. tem, é muito legal. Então, assim, o funcionário tem, além do plano, que ele tem um clube de desconto, ele vai ter também do VR, né? E aí, que é um acesso a poder fazer coisas, bacana. né? Conhecer, né? Num custo menor, né? E aí, quando você vai entrevistar uma pessoa, né? Além de você ter os planos normais, profissionais de carreira, você ter planos de benefícios, a pessoa vê que não é mais um número, né? Assim, um profissional que está ali dentro, né? Eu acho que traz essa coisa assim também de, às vezes ele recebeu uma proposta de fora, é por valor, mas não é só o valor, né, que vai fazer ele ir sair. Ele sabe que tem outras coisas além do salário, exato, né? E eu acho que uma das coisas que também pega aqui, e acredito que lá, é ambiente, né? Você ter um ambiente bom, positivo, saudável. Eu tenho entrevistado, a gente está contratando bastante gente agora, nesse momento, e eu estou entrevistando um monte de gente de outras corretoras. O que eu ouço de pessoas reclamando, assim, de ambientes de desrespeito, de agressivo, de lugares tóxicos, assim, eu tô até assustado, assim, porque não é um ou outro, não, vários. E eu começo a ver que é cada vez mais comum, assim, ambientes ruins, mas acho que vem... É a cultura, né, da pessoa, né? Você já pega lá donos que já pensam assim, e aí a empresa é daquele jeito lá, né? Agora, para ela ir embora, te largar é muito rápido, né? Porque você às vezes pode até pagar mais, mas você exige algo além ali, ou desrespeita, você tem um ambiente ruim. Então, acho que o ambiente da empresa é fundamental, assim, né? certeza. Você tem um ambiente positivo, né? Sim. Você vai trabalhar lá, tem que ser bom, né? Gostoso, leve, né? Tem que ter cobrança, tem que ter meta, vai ter. Mas tem que ter um lugar tem que ter aquela coisa de você ali. Acordar e falar, pô, vou trabalhar. Legal, né? Não você tá indo trabalhar porque você tem que pegar seu salário no final do mês. Entendeu? Tem que ser um negócio prazeroso. Se você tá assim no teu trabalho, mude de lugar, né? Exatamente. Porque você tem que estar num lugar que você tem que estar feliz, né? É que nem voltar para casa, tem que ser bom voltar para casa. Se não tá legal, é porque alguma coisa tá errada lá, né? Então, precisa ajustar, né? Legal. Eu acho que o reflexo disso é que hoje a gente tá com 15 funcionários, 60% tem mais de 10 anos. Mais de 10, lá. Entra pra família mesmo, né? A menina que trabalha no financeiro, a Cleide, ela virou uma amiga, né? É uma pessoa com quem eu tenho muito carinho, muito afeto. A gente conversa, tá há 30 anos na empresa. Desde o primeiro emprego dela. Ela entrou, foi a primeira funcionária? Ela tinha 17 anos quando ela entrou. Entrou novinha. Fez carreira, literalmente. Entrou como secretária, né? Na época existia, né, a figura da recepcionista, secretária e tal. E aí foi fazendo carreira. Hoje ela é... financeira. Ela é responsável pelo financeiro da empresa. Cresceu, né? Foi se desenvolvendo junto. E é legal que você viu a menina. E é mó legal, porque você vê casar, você vê ter neném, né? Engravidar e tal. E aí você se preocupa com o filho. É bem bacana. Vira bem família bacana. mesmo, né? 30 certeza, anos, né? Você com fica certeza. ali amigo, uma relação que já é da família ali mesmo, né? Eu falo menina porque pra mim vai ser sempre uma menina, né? Ela entrou lá, menininha. Eu não vejo ela como uma mulherona já, né? Feita. Cria essa relação, né? Legal, né? Isso é gostoso. Isso é raro, viu? Parece que não, mas a gente, como às vezes a gente vive, né? O empresário, ele vive meio isolado, assim, na própria empresa, né?
e tem pouco contato, às vezes, com outras realidades de outros empresários, mas aí quando você começa a ver, nem todo mundo tem essa visão, esse olhar, esse cuidado, e a gente aqui tem diversos tipos de clientes, assim, e tem muita empresa que dá o plano porque tem que dar, é obrigado, ou vê o mais barato, só tô cumprindo uma exigência, né? E eu gosto, assim, obviamente, dos clientes que têm uma visão humana, assim, Claro. não é só tô dando um plano, são pessoas, vai além do plano, né? Sim. Tem até outros benefícios, plano odontológico, seguro de vida, são várias coisas que você pode abranger, mas o cuidado, dá prazer em ir no cliente quando ele tem um olhar humano para as pessoas ali, não só números, assim, né? Que no fim é disso que a gente vive. É isso, São né? das relações. Sim. A gente vive de relações. Que é o que fica, né? Que é o que fica no fim. Seja com o teu cliente, seja com o colaborador, com a tua família, né? Com as pessoas que você tá perto ali, né? É isso que fica mesmo, né? Legal. E é bacana. E eu espero que continue assim. Meu pai fala, criei meus filhos, agora tô criando meus netos. Meu filho tá trabalhando com a gente. Você começou falou, a fazer já carreira tá lá. Já tá a sucessão da empresa tá acontecendo também, né? E a ideia... E é uma escolha dele, né? Que ele quer, né? Ele Foi tá uma escolha. gostando dele, né? Foi Legal. fazer direito para poder ajudar. Então, ele trabalha diretamente com o meu irmão, não comigo. Até porque, né, mãe e filho... mais pra frente. Não, ele também precisa amadurecer essa coisa de trabalhar com a família, né? Exato, precisa. Na verdade, ele faz a parte societária. Então, como ele está fazendo direito, faz todo sentido legal. ele fazer essa parte do assessoramento junto aos processos, porque eu fico mais no back-office, né? Então, toda a parte de junta, receita, prefeitura, os alvarás são comigo. Mas essa parte mais jurídica com o meu irmão, né? Então, ele está lá. Legal. E a ideia é que um dia, pra ele. Né, vai passando, né? ele consiga chegar lá. E os filhos dos seus irmãos também estão... É a ideia, né? Mas o meu irmão são ainda. muito novinhos ainda, né? Sim. Então, é legal pensar nessa questão, né? Que você vê, teu pai começou lá atrás, né? Já tá aqui, já vem uma terceira geração, né? E é o que você falou no começo lá, do legado do teu pai que vai passando e tem uma continuidade e onde pode chegar, né? É muito legal. E bacana que, assim, você vê que os funcionários, a Cleide, por exemplo, ela passou pelo meu pai. Na verdade, começou com o meu pai. Já tá na terceira geração. Já tá na terceira geração, entendeu? Legal. É muito bacana, né? Gostoso. Trazer os funcionários para dentro. Legal. Aí, ó, muita coisa. Então, se você precisa de assessoria para abrir a tua empresa, não só um banco, se você precisar abrir um banco também, já sabe quem procurar, mas qualquer tipo de empresa, é importante saber que existem caminhos ali importantes para você passar e não simplesmente abrir. Eu acho que o brasileiro é um empreendedor nato ali, né? Até muitas vezes por necessidade, né? Sim. Mas é importante você fazer a coisa certa desde o começo para que teu negócio triunfe, não só com seus esforços, mas que estejam pra que alinhados. Para que o barato não saia caro lá na frente. Para não ter problema lá na frente. Muito, né? Nós vamos deixar aqui para vocês os links todos da Ictis, toda a parte de rede social, site, tudo que você precisar. Tem o contato deles aí também, para você divulgar. Quer falar mais alguma coisa ali? Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Que a nossa parceria siga em frente. Eu quero estar, quem sabe daqui a alguns anos, vem seus filhos aqui. Com meu filho. É verdade. Meus filhos falando com seus filhos aqui, né? Trabalhando na sucessão. A parceria e o trabalho que você faz, está fazendo, muito bacana. Legal. Mesmo. Parabéns, obrigada. Eu que agradeço. É um privilégio de estar aqui. Não, a casa tá à disposição, que esse é só o primeiro aí, vamos gravar mais outros aí na frente. Perfeito. Obrigado, não deixe de nos acompanhar, se inscreve no canal, ativa o sininho, Seducast, aqui é onde a gente recebe empresários de todo o Brasil, de vários setores, você quer saber a realidade do Brasil, de empreender, desafios, mercados, cada dia é um mercado completamente diferente aqui, fica ligado, tem muita coisa boa por vir. Valeu, Thaís, brigadão.